Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro O Leitor, de Bernard Schwink. Esse livro foi publicado primeiramente em 1995 e foi escrito pelo professor de Direito e juiz alemão Bernard Schwink. É um nome um pouquinho diferente de chamar, espero ter conseguido. O romance se passa em 1960, então tem um contexto pós-Segunda Grande Guerra. Nós temos aí o contexto do Holocausto, ou um termo ainda mais assertivo, o contexto do Sheol. A história foca a relação entre Michael Berg, um adolescente estudante de 15 anos, e Hannah Schmidt, uma cobradora de trem que tem o dobro da idade de Michael. A história começa de forma tímida e até trivial. Nós temos um adolescente que conhece uma senhora mais velha, ele estava voltando da escola, estava doente e uma moça lhe ajuda. Mais à frente ele vai descobrir que é Hannah. A partir desse episódio, eles começam a se encontrar e acabam tendo uma relação amorosa. Michael desenvolve uma paixão de adolescente, só que por uma mulher bem mais velha. Para ele, se trata do primeiro amor, aquela paixão tórrida de adolescente, fato que provavelmente Hannah não consegue corresponder a essa altura, já que ela já é uma senhora. Embora a escrita seja simples, é possível perceber alguns insights que dão prazer ao leitor. Por exemplo, nós temos algumas formas de presságio na narrativa, que é quando o autor dá aquelas migalhas para o leitor ir seguindo até chegar em um fato. É uma espécie de antecipação do que virá mais narrativa, algumas pistas do que virá mais à frente. Por exemplo, no início da trama, o narrador sente os espaços e os movimentos dos personagens com certa delicadeza, certo tom erótico. Então já fica claro desde o início que aqueles dois terão um tipo de relação amorosa, mesmo que isso não tenha sido dito no início. Eu estou falando ainda do primeiro capítulo da trama. Eu vou ler 2 trechos para vocês sentirem. Ela passou também suas roupas de baixo, e eu não queria, mas não conseguia desviar o olhar. Os movimentos de sua mão, com os quais ela pegava o ferro de passar, o usava e largava, juntando então as peças de roupas e colocando-as de lado, eram lentos e concentrados. E do mesmo modo lento e concentrado, ela se movia, inclinava-se e endireitava-se. Então nós observamos que esses trechos eles conseguem promover a ideia de que há uma tensão sexual no ar. Tem os olhares nessas roupas de baixo e ele não consegue desviar o olhar. Ele fica hipnotizado pelos movimentos de vai e vem de Hannah. Então esses movimentos sinuosos, lentos, tendem a provocar essa aura do erótico na narrativa. Bem mais à frente, essa ideia se comprova quando ele diz o seguinte: anos depois, acabei concluindo que não foi simplesmente por causa de sua figura, e sim por suas atitudes e movimentos que eu não podia tirar os olhos dela. Michael fica enfeitiçado, hipnotizado por Hannah. Inclusive, ele fala que isso perpassa até as próximas namoradas dele. Mas aí já é outra história, nós vamos já falar sobre isso. Outra parte que nos faz pensar nessa ideia do presságio é quando o personagem sente os espaços e acaba depositando o olhar em alguns objetos. A cozinha era o lugar mais espaçoso do apartamento. Nela havia fogão e tanque, banheira e aquecedor, uma mesa e 2 cadeiras, uma despensa, um armário de roupas e um divã. Sobre o divã estava esticada uma coberta de veludo. Eu acredito que esse divã não esteja aqui por acaso. Essa atenção que o narrador dá ao divã, dá ao leitor essa sensação de que é uma narrativa que tem esse teor sexual. É uma narrativa também que vai mexer com algumas questões de psicanálise
de traumas, de complexos. Então, esse divã faz com que nos questionemos em relação ao que virá a seguir. E nós temos sim essa discussão na obra, já que nós temos uma relação entre um adolescente e uma mulher mais velha, que alguns entendem como complexo de Édipo, aquela noção de que há alguma relação de afastamento ou de aproximação entre um filho e uma mãe, quando um filho ou uma mãe não consegue se distanciar de uma noção mãe e filho e acaba misturando com outros tipos de relação. Obviamente que eu estou explicando isso de uma forma bem tosca e não de forma técnica. Nós temos aqui um adolescente de 15 anos e uma mulher mais velha, mas que em alguns momentos o próprio narrador depõe, ele vê Hannah como se fosse a sua mãe, relaciona algumas atitudes de Hannah à sua própria mãe, e isso também acontece por parte de Hannah. Ela constantemente chama ele de meu menino. Na verdade, é a forma oficial como ela se reporta a Mike. Ela o chama de meu menino durante toda a narrativa. Essa carência de adolescente é misturada também ao primeiro amor, aquela sensação de alguém conseguir te entender. No caso de Hannah, nós também temos uma mulher que, ao que parece, não teve filhos, então ela vê Michael também como uma pessoa que precisa ser cuidada. Então, essa relação amorosa entre os dois parece suscitar outros tipos de carências, de algumas questões que não foram preenchidas na vida de Hannah, e também talvez uma antecipação ou uma pressa em relação à vida de Michael. Algo de interessante nessa narrativa é que ela constantemente parece mudar o tom em certa medida. No início nós temos essa narrativa mais trivial, aquela paixão de adolescente, mas ela é interrompida por uma carga totalmente dramática. Isso porque Hannah, vez em quando, ela tem algumas atitudes que são estranhas, ela se mostra enigmática, ela se mostra confusa, ela se mostra traumatizada. O leitor percebe que ela tem alguns dilemas e ela não raramente expressa isso a Michael de forma muito abrupta. Então ela tem algumas atitudes que deixam Michael embasbacado, ele não consegue lidar com aquilo, ela chega a bater nele. Nós leitores ficamos atordoados com a forma com que Michael tenta entender Hannah e, obviamente, que é em vão, já que ele é apenas um adolescente de 15 anos. E esses dilemas de Hannah são envoltos por um fato que dá nome ao livro, né? O leitor. O nome O Leitor não é por acaso, obviamente. Então, há um fato que vai perpassar toda a narrativa, que explica todas essas atitudes enigmáticas, traumáticas, todos esses dilemas de Hannah. Hannah começa a se aprofundar nas relações com Michael e acaba perguntando para ele como é na escola, e aí ele explica algumas questões para ela e ela começa a pedir que Michael leia para ela, e eles começam a ter vários momentos de leitura. Michael lê a Odisseia, Tristão e Isolda, Ulisses e outras narrativas, alguns contos do Chekhov. Não consigo lembrar aqui todos, mas eles passam bastante tempo na narrativa conhecendo histórias, e isso é muito prazeroso para nós, leitores, né? Enxergar um personagem que também é leitor. Então nós temos aquela ideia de uma narrativa dentro de outra narrativa, um leitor lendo sobre outro leitor. Essa parte é bem legal para quem gosta de literatura. Tudo está indo às mil maravilhas quando acontece o conflito da história. Esse conflito, ele é gerado por causa do fato que eu já citei anteriormente. Esse fato faz com que Hannah precise ir embora. E Michael, obviamente, fica completamente atordoado, ele não entende, ele desenvolve praticamente uma depressão. Ele tenta ao máximo entender aquela situação e ele acaba desistindo e se aprofundando em uma espécie de luto no sentido amoroso.
A história dá uma virada, passam-se muitos tempos, Michael entra na faculdade, se forma, ele fez direito e já está concluindo a sua faculdade, vai prestar um tipo de estágio, ele vai assistir algumas audiências para uma disciplina. Até que o inesperado acontece, Michael se depara com Hannah, porque Hannah teria ido embora por causa de um fato que eu já citei para vocês. Vocês vão ter que ler o livro para saber que fato é esse que percorre toda a narrativa. Como eu falei, a narrativa ela vai mudando de tom, essa parte fica um tom bastante dramático. Inclusive, talvez isso tenha a ver até com a intenção do autor, né? Ele mostra que Michael é um adolescente que ainda não sabe o que é a vida. O tom da narrativa é sempre aquele de brincadeira, aquela paixão. Logo que Hannah vai embora, é como se a vida começasse a ser como ela é para Michael. Ele começasse a entender que a vida não é esse mar de rosas que um adolescente tanto pensa, que a vida é sim cruel, que a realidade é sim dura. Então, parece que o autor, por meio dessa ingenuidade da adolescência de Michael, também nos mostra isso, né? Fazendo essas quebras abruptas. Então, Hannah é acusada desse crime e ele, como vai para o tribunal assistir um julgamento na faculdade, eles acabam se encontrando. Quando Michael vê Hannah sendo julgada, ele se mostra totalmente apático, inclusive no começo. Eu vi isso com certa inverossimilhança. Eu fiquei me questionando se era algo convincente na narrativa. Ele olha e vê Hannah, mas não esboça reações. Eu estava esperando que ele se espantasse, que ele fizesse toda uma cena, mas essa é a intenção. Ele é totalmente apático. Às vezes, Hannah usava um vestido cujo corte era largo o bastante para mostrar a marca de nascença no ombro esquerdo. Então eu me lembrava de como tinha soprado os cabelos daquele pescoço e de como tinha beijado aquela marca de nascença e a nuca. Mas o lembrar era só registrar, eu não sentia nada. Nesse momento nós percebemos essa apatia de Michael, mas também nós o vemos como alguém bastante egoísta, já que é um assunto muito delicado. É um julgamento muito delicado, já que nós estamos falando de um contexto de Alemanha nazista, perseguição e extermínio em massa dos judeus. Então ele parece que foca muito a sua relação com Hannah. Isso, à medida que o julgamento vai acontecendo, parece que Michael começa a ter mais consciência e o leitor entende que, na verdade, essa apatia dele em relação a Hannah e também em relação ao julgamento, ao teor do julgamento, é uma forma de crítica, inclusive, ao contexto da Alemanha nazista. Ele evita sentir algo porque, para ele, sentir não é o suficiente. Os outros estudantes continuavam sempre horrorizados. Eles vinham uma vez por semana ao julgamento e a cada vez renovava-se a mesma coisa, o horror invadindo violentamente o cotidiano. Eu, dia a dia no processo, observava suas reações com distanciamento. Como prisioneiro do campo de concentração que sobrevivia mês após mês, acostumando-se, registrando com indiferença o horror dos recém-chegados, registrando com o mesmo entorpecimento com que ele percebe o ato de matar e o de morrer. Toda a literatura dos sobreviventes relata esse entorpecimento, sobre o qual as funções vitais são reduzidas, as atitudes tornam-se apáticas e egoístas. A câmara de gás e a cremação viram coisas cotidianas. Então aqui nós percebemos o horror que foi todo esse contexto de perseguição e extermínio em massa. E sentir ou tentar ser empático parece ser uma forma de trair essas vítimas para esse narrador. Então ele tenta não sentir porque ele ainda se sente mal sentindo. E aí fica esse dilema no leitor. Ele parece se questionar como nós devemos, de fato,
pensar esse contexto do Holocausto, nós conseguiríamos de fato ser empáticos? Ou essa tentativa de se colocar no lugar dos judeus é apenas uma empatia retórica? Não seria vergonhoso se colocar no lugar dessas vítimas, já que nós não conseguiríamos nem imaginar o que aconteceu? Não se colocar nesse lugar é algo certo? É algo errado? Então esses dilemas perpassam o leitor enquanto esse julgamento vai acontecendo e enquanto há um julgamento do próprio Michael em relação a Hannah e em relação a todo o conjunto, né? Porque não é só Hannah que está sendo julgada. Ele se sente tão mal diante disso que ele tenta sair do campo da teoria e ir para a prática. Para isso, ele vai em busca de alguns campos de concentração para tentar sentir o horror que foi aquilo. Essa parte dialoga muito com a importância do espaço na narrativa, já que é um momento em que há muitas descrições e essas descrições mostram como Michael sente aqueles espaços, como ele vê tudo aquilo como uma forma de eternizar o sofrimento experienciado pelas vítimas no Holocausto, todo aquele torpor do sofrimento vindo dos espaços, enlace a todo esse ressentimento de Michael por Hannah, causa um vazio a Michael. Um detalhe que, na verdade, é uma verdade crucial na narrativa é que Hannah fora condenada por conta de um fato, aquele mesmo fato que eu falei que perpassa toda a narrativa. E aí Michael descobre esse fato e começa a se questionar e começa a entender várias coisas da adolescência. Ele começa a entender por que ela agia de determinadas formas, por que ela se mostrava que era uma traumatizada, por que ela era violenta às vezes, por que ela se calava às vezes, por que ela tratava mal Michael tantas vezes. Quando esse fato é revelado apenas para Michael, ele começa a entender muita coisa em sua vida. Então ela é condenada por conta desse fato. De certa forma ela é uma vítima desse fato, mas ela também não quer enfrentar esse fato. Já na prisão, Hannah confronta esse fato e consegue repensá-lo. Quando Michael tem ciência desse fato, ele decide fazer algo que ele fazia no passado. Ele começa a gravar várias fitas contando histórias, como ele fizera quando era adolescente, pessoalmente com Hannah, e manda várias dessas fitas para ela na prisão. Isso vai acontecendo durante alguns anos até que Hannah precisa ser solta. E como ela não tem nenhum parente, o contato de emergência que a prisão tem é somente o de Michael. Então eles ligam para Michael e essa é uma parte extremamente tocante, porque fica aquele dilema de Michael já ter a sua própria vida, inclusive Michael chega a se casar, chega a ter filho. Mas diante desse dilema ainda ocorre mais um fato que muda totalmente o rumo da narrativa. Esse fato, já perto das últimas páginas, faz com que aumenta ainda mais o teor emotivo da história, porque sim, o leitor é uma narrativa bastante tocante, nos faz repensar várias ideias que nós temos sobre as crises da moralidade, nos faz pensar muito sobre um contexto muito difícil de entender, que é o contexto da Segunda Guerra Mundial, em que horrores aconteceram. Vale muito a pena você ler esse livro, só que aí você tem que ter um pouco sim de estômago, porque muitos eventos são pesados. É um livro que começa simples, começa trivial, parece ser uma narrativa simples, mas não é. Em termos de escrita, é sim uma escrita simples, não é aquela escrita estética. Claro, tem alguns momentos que você sente esse cuidado do autor, como a questão do presságio que eu falei lá no início do vídeo. Só que é um livro com a escrita simples. O que é pesado aqui para você ler são as narrativas, principalmente na parte do julgamento, em que há muitos relatos da Alemanha nazista
morreram de verdade. Então ele tem essa carga dramática. No geral, eu indico sim essa obra. Eu não contei tudo, contei algumas partes e também não contei o final, porque eu quero que você leia. Tenho certeza que você vai se emocionar. Tenho certeza que você terá sim uma catarse no final dessa narrativa. Eu agradeço a sua companhia até aqui. Eu espero você no nosso próximo vídeo no Patos e Mimese.